Paz do Senhor, amados irmãos, que grande alegria estar aqui com todos. Um sonho, de jovem, conhecer a CPAD, a gente que começou ali em Fortaleza, ensinando na EBD, e hoje é um privilégio conhecer essa central de bênção para as nações, que hoje representamos em especial a França. Estou pastor ali na cidade de Firminy, perto mais ou menos da cidade conhecida de Lyon, e tenho a alegria de apresentar o pastor Tomás, que é suíço. Nós trabalhamos em cooperação, uma igreja, aqui eu pastoreio e aqui ele pastoreia, e temos desenvolvido ferramentas para tentar de alguma forma dar continuidade à missão que Deus nos entregou, levando o Evangelho. E ele vai estar pregando, trazendo uma palavra, também uma reflexão para os irmãos em língua francesa. Ele é suíço-alemão, a língua materna é o alemão, mas ele é casado com Laurence Rötlisberger, seu nome é bem fácil de se pronunciar, mas ele fala francês, pois está ali na França como missionário há 14, 15 anos aproximadamente. Lhe deixo a palavra. C'est à toi, Thomas. Je te suis. J'ai déjà tout dit. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Et nous voulons donner la gloire au Seigneur ce matin. E eu gostaria de dar glória. C'est magnifique de voir cette maison d'édition. É maravilhoso ver esta casa publicadora. Parce que Jésus, il raconte dans sa parole une parabole. Pois Jesus Cristo conta na sua palavra uma parábola Du semeur qui sème la semence. Do semeador que espalha a semente. Et à travers la proclamation de la parole écrite et orale, vous êtes des semeurs. E através da proclamação da palavra de Deus escrita e oral, vocês são espalhadores dessa semente. Alors quand je viens au Brésil, je suis un peu humilié pour voir ce que le christianisme est devenu en Europe. Eu confesso que quando eu venho no Brasil, eu me sinto um pouco humilhado, comparando ao que o cristianismo hoje é no Brasil e o que ele se tornou na Europa. Parce que l'Europe, c'était le continent qui a eu beaucoup d'héritage chrétien. Porque a Europa foi o continente que teve muita herança cristã. La France, on appelle la France la fille aînée de l'Église. Nós chamamos a França como a primogênita da igreja. Mais aujourd'hui en France, il y a moins de 1% de chrétiens évangéliques. Mas hoje na França temos menos de 1% de cristãos evangélicos. Il y a une église pour plus de 30 000 personnes. Existe apenas uma igreja para cada 30.000 pessoas. La France est un pays déchristianisé. A França é um país que está se descristianizando. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Mas Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Les Français ont dit, nous on a la lumière nous-mêmes. E os franceses, em contraponto, disseram, nós temos a luz, nós mesmos. Avec les philosophes, Com os filósofos, les penseurs. com os pensadores. On a nommé ce siècle des philosophes le siècle des lumières. E aquele século se tornou conhecido como o século das luzes, o movimento do iluminismo. Les 10 commandements, on les a remplacés par les droits universels de l'homme. Na época, os 10 mandamentos foram substituídos pelos direitos universais do homem. Dieu le Père qui pourvoit à nos besoins, on l'a remplacé par l'État-providence. O Deus Pai que provê de que temos necessidade foi substituído pelo Estado como provedor. Le catéchisme et l'enseignement de la Bible dans les écoles et dans le monde, on l'a remplacé par les valeurs de la République. O catecismo e o ensinamento do Evangelho nas escolas foi substituído pelos valores da República. On a mis de côté l'Église et on a dit que l'école de la République est un sanctuaire. Se colocou de lado a igreja e passou-se a dizer a instituição escola
é agora o santuário. Et c'est pour ça que nous sommes en France pour proclamer l'évangile. E por isso nós estamos hoje na França proclamando o evangelho. Nous sommes là pour implanter des églises. Estamos lá naquele país para implantar igrejas, Parce que les églises, c'est le corps du Christ. porque a igreja é o corpo de Cristo. Et l'église va rendre vivante la parole de Dieu. E a igreja vai tornar viva a palavra de Deus. Et c'est pour ça que ce matin, je voudrais remercier les chrétiens du Brésil E por isso que nessa manhã eu gostaria de agradecer aos crentes do Brasil d'envoyer des missionnaires en Europe, en pelo France, fato de enviarem missionários à Europa e na França, parce que l'Europe, c'est une terre missionnaire. porque a Europa é uma terra missionária. Les Européens sont venus dans tous les continents du monde Os europeus vieram a muitos continentes do mundo pour proclamer l'évangile. para anunciar o evangelho. Et aujourd'hui, c'est le retour de la mission. C'est des pasteurs, des missionnaires qui viennent de tous les continents du monde en Europe. E hoje é o retorno desta missão, na qual muitos missionários do mundo todo vêm para a Europa. Je vous propose de lire ce texte de Marc 4, E eu gostaria de propor uma leitura em Marcos capítulo 4, le verset 1 versículo 1 jusqu'au verset 20. até ao versículo 20. Je suis désolé, je ne le lis pas en portugais. Desculpa, eu não consigo ler em português. E eu gostaria também de pedir a alguém que fizesse voluntariamente essa leitura, por favor, em alta voz. Marcos capítulo 4, do versículo 1 ao 20. Alors si vous avez un terrain et si vous voulez avoir une belle récolte, Imagine que você tem uma terra e quer ter uma boa colheita. alors pour moissonner quelque chose, il faut d'abord semer. Primeiro, para colher algo, tem que necessariamente plantar. Et il faut semer une bonne semence. Tem que semear uma boa semente. Jésus a raconté cette histoire et les disciples n'ont pas compris. Jesus, quando contou essa história, os discípulos não a compreenderam, Il parle de la semence qui parle au bord du chemin porque ele falava dessa semente que caiu à beira do caminho, et les oiseaux viennent pour manger la semence. as quais os pássaros comeram. Il parle de la semence qui parle sur les cailloux, sur une terre dure, Em rocailleuse. seguida, falou da semente que caiu em solo rochoso, Et le soleil sèche la semence. e o sol veio e secou tal semente. Il parle de la semence qui parle dans les ronces. Em seguida, da semente que nasceu e cresceu entre os espinhos, Et les ronces étouffent la semence. e que foi sufocada por tais espinhos. Et il parle de la bonne semence qui parle dans la bonne terre et qui porte beaucoup de fruits. Mas ele fala da boa semente que caiu na boa terra e que produz muito fruto. Un grain 30, un autre 60 et un autre 100. Um grão produzindo 30, outro 60 e outro 100. Quand Jésus a raconté cette histoire, les disciples n'ont pas compris. Et Jésus leur dit, Quando Jesus contou esta história, os discípulos não a compreenderam e ele disse-lhes: il leur dit, vous ne comprenez pas cette parole. Vocês não entendem essa parábola? Si vous ne comprenez pas cette parole, comment vous allez comprendre toutes les autres? Como vocês, não compreendendo esta parábola, irão compreender tudo o que eu tenho ainda para dizer? Et c'est la première parabole dans l'évangile de Marc. E é a primeira parábola dita no Evangelho de Marcos. Et je pense que Jésus a raconté cette parabole comme une base. E eu entendo que Jesus contou esta parábola como uma base. Et si nous ne comprenons pas cette parabole, nous avons des difficultés à comprendre tous les autres. E se nós não compreendermos esta parábola, teremos dificuldade em entender as demais. Jésus donne tout de suite après l'explication. Em seguida, vem a explicação que Jesus dá. Le semeur, c'est celui qui sème la parole. O semeador é o que espalha a semente, que semeia. Nous sommes des semeurs. Nós somos semeadores. Nous sommes des proclamateurs de la parole. Nós somos proclamadores da palavra. Mais nous sommes aussi des proclamateurs, pas juste avec notre bouche, Mas nós não somos apenas proclamadores com a nossa boca,
mais avec notre vie. mas com a nossa vida. Nous sommes appelés à proclamer, à semer la bonne semence. Nós fomos chamados a proclamar a boa semente. Et la semence, c'est la parole de Dieu. E a semente é a palavra de Deus. Et la parole de Dieu, elle est vivante. E essa palavra de Deus é viva. Elle doit s'incarner dans notre vie. E ela deve encarnar-se na nossa vida. Elle doit être proclamée par la bouche et par nos vies, Ela par nos deve se témoignages. apropriar da nossa vida e ser proclamada pela nossa boca e pela nossa vida através do testemunho. Il y a de la semence qui tombe au bord du chemin et Jésus dit c'est Satan, les oiseaux, c'est Satan qui vient arracher la bonne E semence. vocês sabem que Jesus explica que esta que caiu à beira do caminho foi roubada por Satã, que se apoderou de tais sementes. Pour le sol rocailleux, il dit c'est les difficultés de la vie, la So- persécution, Sobre o solo rochoso, ele explica que significa as dificuldades da vida, as perseguições, qui font que la parole ne prend pas racine. que fazem com que a palavra não tome raízes, não aprofunde suas raízes. Et dès que les personnes sont en difficulté, ils abandonnent la foi. E desde que tais pessoas estão em dificuldades, abandonam a fé. Et puis parmi les ronces, c'est ceux qui reçoivent la parole et puis les attraits du monde vont empêcher que la parole va grandir. Aquelas que foram semeadas entre os espinhos são pessoas que crescem, mas depois, pelos cuidados do mundo, não produzem fruto e não crescem. Les soucis du monde, As preocupações da vida, la recherche de la richesse matérielle, por exemplo, a busca pelos bens materiais, a les choses, riqueza material, les choses qui sont de ce monde. as coisas que são deste mundo. Et heureusement, il y a une quatrième partie de cette terre Mas, felizmente, tem uma quarta parcela de terra et qui a un grand rendement. que tem uma rentabilidade. Alors si vous devez investir de l'argent dans une banque, Imagine se você pudesse investir dinheiro em banco à la bourse, ou numa bolsa et vous allez de investir valores. un réal, Você vai investir R$1 et vous allez avoir 3000% de profit. e você teria 3.000% de renda, né? Ou 6000, De juros, né? De proveito. Ou- Ou 6.000, ou 10 000. ou 10.000. Voilà, c'est le pourcentage du rendement de cette terre. É mais ou menos o percentual da rentabilidade desta terra. Exemplificada. Alors nous, parfois, on est découragé de voir que la parole de Dieu ne porte pas du fruit. E às vezes a gente se desmotiva em ver que o fruto não acontece, a palavra não produziu fruto. Nous avons vu Dieu agir de façon magnifique, A gente já viu Deus agir magnificamente, mais nous avons aussi vu beaucoup de découragement. mas vimos muito desânimo. Je pense par exemple à un jeune qu'on a pu baptiser. Eu, por exemplo, estou falando de forma pessoal, tem um jovem que a gente batizou lá na França. Il a perdu son père quand le garçon il avait 6 ans, il a perdu son père. Ele era um jovem que tinha perdido seu pai quando ele tinha 6 anos apenas. Et on a pu lui apporter l'évangile. E eu lhe trouxe a palavra de Deus, o Evangelho. Moi, en tant que pasteur missionnaire, il m'a parfois même appelé papa. E eu, como pastor missionário, às vezes ele me chamava de pai. Je l'ai accompagné. Eu o acompanhei, J'ai fait du discipulat avec fiz lui. discipulado com ele. Il s'est fait baptiser. Ele se batizou Il s'est engagé à e l'église. ele começou a participar das atividades da igreja. Et maintenant, il a complètement tourné le dos, Mas À recentemente la foi. ele virou as costas para a fé, complètement. completamente. Il a même volé des affaires de l'église. Ele até chegou a roubar bens da igreja. Les soucis du monde Os cuidados do mundo ont fait que la petite semence fizeram com que a pequena semente a été étouffée. foi sufocada. Et souvent, j'étais découragé. E às vezes eu fiquei desmotivado por causa disso. Et quand Jésus a raconté cette histoire, ça m'a encouragé. E quando Jesus contou essa parábola, isso me encoraja,
Parce que Jésus a vécu la même chose. Porque Jesus viveu a mesma coisa. Il a semé, il y a la foule, il a proclamé l'évangile. Ele semeou largamente para as multidões, ele proclamou o evangelho. Mais à la fin, quand il va à la croix, qui reste encore fidèle? Mas no final das contas, quando ele estava na cruz, quem era fiel com ele? Quem estava fiel com ele? Beaucoup l'ont abandonné. Muitos o abandonaram. Et à un moment donné, Jésus dit même qu'il ne se fie pas à ces personnes parce qu'il connaît leur cœur. E até houve certo ponto em que Jesus disse, ou a palavra diz que Jesus não fazia confiança a tais pessoas porque conhecia a natureza do seu coração. Parce que les gens sont venus vers Jésus avec des mauvais arguments. Porque eram pessoas que vinham até Cristo com falsos argumentos. Je vous raconte l'histoire de Elvis Presley. Só para fixar a história de Elvis Presley, por exemplo. 5 années consécutives, Elvis Presley a pu, quand il était enfant, faire partie d'une colonie chrétienne. Por exemplo, por 5 anos consecutivos, Elvis Presley, quando era criança, participou de um retiro espiritual. Il venait d'une famille pauvre. Ele era oriundo de uma família pobre. La famille n'avait pas les moyens de payer une colonie de vacances pour Elvis. A família não tinha condições financeiras de pagar aquele retiro de férias para ele. La direction de l'église a donné une subvention pour les familles pauvres. E a diretoria da igreja subvencionou ali os recursos para famílias pobres. Mais l'enfant devait apprendre 350 versets bibliques. Mas tinha uma condição, a criança deveria aprender 350 versículos bíblicos. Tous les jours, il devait apprendre un verset biblique pendant toute l'année. E todos os dias tinha aí 365, aliás, né? Um por dia. Et puis, s'il pouvait dire tous les 360 versets bibliques par cœur, il pouvait aller gratuitement à la colonie des vacances. E se ele conseguisse a proeza de recitar 365 versículos de cor, ele ganharia gratuitamente o direito de participar da colônia de férias. Et Elvis a pu participer gratuitement 5 années. E Elvis participou durante 5 anos seguidos, porque conseguia. Alors, il a appris plus de 1700 versets bibliques par cœur. E ele aprendeu de cor mais de 1.700 versículos. Pourtant, cette connaissance intellectuelle Mas, infelizmente, esse conhecimento intelectual n'a pas transformé Elvis. não transformou o Elvis. Et cela nous montre que la parole de Dieu doit être reçue dans un bon cœur. Isso nos revela que a palavra de Deus deve ser recebida num coração bom, numa terra boa. Il ne suffit pas juste de le savoir intellectuellement. Não é suficiente apenas saber intelectualmente. Cette histoire doit nous encourager d'investir dans la bonne terre. Mas a história, a parábola, nos motiva a investir na boa terra. Mais cette histoire nous encourage aussi de réfléchir à la bonne semence. Ela nos encoraja a refletir sobre a boa semente. Galates 6, le verset 7 nous dit: Em Gálatas 6:7 está escrito: Ne vous faites pas d'illusions. Não, ninguém se iluda. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Deus não se deixa enganar. On récolte ce que l'on a semé. O que o homem plantar, isto ele colherá. Si vous semez une mauvaise semence, Se você semear uma má semente, vous avez une mauvaise récolte. você terá uma má colheita. Et si nous semons une bonne semence, Mas se semearmos uma boa semente, nous pouvons récolter une bonne semence, une bonne poderemos récolte. ter uma boa colheita. La question c'est toujours, est-ce que nous annonçons toujours une bonne semence? E a pergunta é, estamos sempre anunciando uma boa semente? Parfois j'ai rencontré des églises qui font de la semence génétiquement modifiée. Eu tenho encontrado igrejas que estão distribuindo sementes transgênicas, On annonce un évangile qui arrange bien les gens. anunciando um evangelho que se adapta bem ao que as pessoas querem. On dit aux personnes, oui, tu as des difficultés, tu as besoin de Jésus. Em que se diz às pessoas, sim, você tem dificuldade, você precisa de Jesus, então. Tu as essayé toute ta vie de construire ton royaume et tu n'as pas réussi. Você tentou toda a sua vida construir o seu próprio reino, mas não conseguiu. Tu as des difficultés Você está em dificuldade, et ton royaume n'a pas fonctionné. mas o teu reino não funcionou, não deu certo.
alors tu as besoin de Jésus. Então você precisa de Jesus. Alors tu invites Jésus dans ton royaume. Aí se prega, você então convide Jesus para vir ao teu reino. Et il va permettre que tu vas bien réussir. Então Jesus vai permitir que você chegue lá, que você tenha sucesso. Que tu vas trouver la femme pour ta vie. Por exemplo, que você ache a mulher da tua vida. Que tu vas avoir la bonne santé. Que você tenha sempre saúde. Que tu vas avoir du travail. Que você tenha bom trabalho. Une belle maison. Uma bela casa. Et puis les gens ils disent ah oui mais j'ai besoin de Jésus. Então as pessoas respondem então esse Jesus aí eu preciso dele. Alors viens Jésus dans ma vie. Então vem Jesus na minha vida, vem. J'ai besoin que tu viennes m'aider à construire mon royaume. Quero que tu me ajudes a construir o meu reino. Et Jésus il fait peut-être un sourire. E Jesus talvez sorri. Il dit ton royaume est trop petit. E ele se diz: teu reino é muito pequeno. Ton royaume est éphémère. Teu reino é passageiro, efêmero. Ton royaume n'est pas éternel. Teu reino não é eterno. Jésus n'a jamais dit dans les évangiles qu'on doit l'inviter dans son cœur, mais il a dit suis-moi. Jesus sempre disse no evangelho ao contrário para segui-lo. Suis-moi. Siga-me. Abandonne ton royaume. Abandone o teu reino. Et viens dans mon E royaume. venha no meu reino, venha para o meu Parce que reino. mon royaume est éternel. Porque o meu reino é eterno. Mon royaume est plus grand que le Meu tien. reino é maior do que o teu. Et nous devons apprendre à proclamer la bonne semence. E nós temos que aprender a proclamar essa boa semente. Et pas une semence génétiquement E modifiée. não uma geneticamente alterada. Ma petite fille, j'ai 4 filles, Eu tenho 4 filhas et la petite fille, elle a 5 ans. e a menor tem 5 anos. On a pris ce printemps, on a pris des graines de tournesol. E nessa primavera a gente pegou alguns grãos de girassol C'était des graines qui étaient destinées aux oiseaux. e eram grãos destinados aos pássaros, para alimentação. Alors on a mis ces graines dans la terre, E a gente plantou na terra estas sementes mais ça n'a pas poussé. e nenhuma brotou. En fait, c'était des graines génétiquement modifiées. De fato, eram grãos transgênicos. Ça ne pouvait pas porter du fruit. Não produzia fruto. Et dans l'agriculture aujourd'hui, beaucoup de semences est vendues. E na agricultura hoje muitas das sementes são vendidas Ça donne une récolte, como sementes que permitem uma colheita, mais vous ne pouvez pas utiliser la récolte pour semer à nouveau. mas você não pode usar a colheita para ressemear. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Europe. E é exatamente o que aconteceu na Europa. L'Europe a connu l'évangile, A Europa conheceu o evangelho, mais à un moment donné, on n'a plus continué à réutiliser la semence pour semer. mas a certo momento não houve essa dinâmica de reutilização da semente. Jésus nous a dit, allez, faites des disciples de toutes les nations. Jesus nos falou: vão, façam discípulos de todas as nações. Et si les disciples n'apprennent pas à faire eux-mêmes des E disciples, se os discípulos não aprenderem eles mesmos fazerem discípulos, le christianisme va s'arrêter. o cristianismo parará. Si tous les êtres humains ne vont plus avoir des enfants, Por exemplo, se a humanidade, cada ser humano, não tiver filho, en une génération, l'humanité va disparaître. em uma geração a humanidade desaparecerá. Et la même chose est valable pour la foi chrétienne. E a mesma coisa é válida para a fé cristã. Si nous ne donnons pas une semence qui rend capable les jeunes disciples à faire des disciples eux-mêmes, Se nós não semearmos uma semente que permita aos jovens discípulos, novos convertidos, fazerem também discípulos, le christianisme va o s'arrêter. cristianismo pode parar. Nous devons prêcher l'évangile du royaume de Dieu. E o que devemos é pregar o evangelho do reino de Deus, Nous devons apprendre d'investir dans la bonne terre. aprendendo a investir na boa terra. Jésus ne s'est pas intéressé beaucoup à la foule, mais il s'est intéressé, oui, mais il ne s'est pas investi beaucoup dans la foule, mais il s'est investi dans quelques personnes. Jesus se interessou na multidão, mas ele se aplicou e se investiu mais em algumas pessoas. Il s'est investi dans les 12, Ele se investiu nos 12, dedicou mais tempo com 12 et dans 3 spécifiquement. e com 3 em especial. Et ces personnes-là, les apôtres, E esses enviados apóstolos ont continué la mission. continuaram a missão.
Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. E a eles Jesus disse, não foram vocês que me escolheram, mas eu quem vos escolhi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit, E vos comissionei para ides e produzam fruto, du fruit qui soit durable. fruto durável. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demandez en mon nom. E o Pai concederá aquilo que vocês pedirem em meu nome. Nous devons apprendre à nouveau à investir dans le petit noyau. Novamente precisamos aprender a investir no pequeno núcleo, Comme la graine de moutarde. como o grão de mostarda. Si elle tombe dans la terre, ça peut donner quelque chose de grand. Ela caindo na terra pode se tornar algo grande. Et Jésus a laissé 12 disciples. Jesus deixou 12 discípulos, Un l'a trahi, o traiu, ils étaient 11. ficaram 11, Mais Jésus a pu dire, ma mission est accomplie. mas mesmo assim Jesus pôde dizer, minha missão foi cumprida. Il a pu monter au ciel. Ele pôde então subir aos céus, Il a même dit, il est avantageux que je m'en aille. e assim sendo ele disse até, é melhor que eu vá, Parce que si je vous envoie le Saint-Esprit, pois eu quero enviar o Espírito Santo, vous allez faire des plus grandes e choses que vocês vão moi. fazer coisas maiores do que eu. Nous n'allons pas faire les meilleurs miracles de Jésus. Nós não vamos talvez fazer os melhores milagres de Jesus, Mais nous allons faire en quantité, en multiplication, beaucoup plus que Jésus. mas nós vamos fazer em quantidade, em multiplicação mais do que Jesus. Celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que j'ai faites, Aquele que crê em mim fará tais obras as quais eu faço, et il en fera même des plus grandes, e ele fará ainda maiores, parce que je vais auprès du porque Père. eu vou para junto do Pai. Et de cette façon, ce matin, je vais vous encourager E é, d'être des semeurs, e é desta maneira que eu gostaria nessa manhã de encorajá-los a serem semeadores. investissez dans la bonne terre, Invistam na boa terra. faites comme Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. E entenda isso, não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês. Choisissez des personnes que le Seigneur vous met à cœur, Escolhendo pessoas que Jesus colocar no coração de vocês. investissez dans ces personnes, Para você investir tempo nessas pessoas. et ces personnes vont poursuivre la E mission. essas pessoas vão dar continuidade à missão. Que le Seigneur nous encourage d'être des faiseurs de disciples, E que Deus nos ajude, nos motive a sermos fazedores de discípulos. et que le Seigneur nous aide à discerner quels sont les bons terrains. E que o Senhor nos dê discernimento para entendermos qual é a boa terra. Que le Seigneur aide aussi cette maison d'édition à proclamer la bonne terre, E la que o bonne, Senhor la bonne continue semence. abençoando essa casa publicadora, a continuar espalhando a boa semente. Et merci encore une fois au Brésil pour tous les missionnaires qu'ils envoient en Europe. E mais uma vez, obrigado ao Brasil pelos missionários que ele envia à Pour Europa. mon ami, mon frère Eduardo. Por eu. Modéstia à parte. Se vocês são carioca da gema, eu sou cearense da Kenga, hein? Et notre mission en France a des partenariats avec le Brésil de plus Nós en plus. temos a nossa convenção da França, temos parceria há muito tempo com o Brasil. On a un partenariat avec beaucoup de pays comme la Suisse, comme le Brésil et d'autres pays Parceria com outros países, né? E Suíça, Brasil e etc. pour réévangéliser la France. Para reevangelizar a França. Prions. Oremos. Seigneur, merci que tu es venu dans ce monde. Obrigado, Senhor, tu vieste a este mundo. Merci que toi-même tu es tombé dans la terre. Oh, Senhor, tu mesmo como semente caiu sobre a terra. Tu as quitté le ciel de gloire O Senhor deixou o céu de glória pour devenir un être humain, para se tornar um homem humano. dans la pauvreté, Na pobreza, dans la souffrance. no sofrimento. Mais merci Jésus que tu nous as ouvert le chemin vers le Père. Obrigado, Senhor, que tu abriste o caminho ao Pai. Et merci Seigneur que tu nous as destinés E o Senhor nos destinou, à être tes disciples. nos enviou a sermos discípulos. Et tu nous as équipés à être tes témoins. E o Senhor nos deu ferramentas para sermos testemunha. Par ton Saint-Esprit, Pelo teu par Espírito Santo. ton Saint-Esprit, tu veux que nous soyons des faiseurs de disciples. Que pelo Espírito o Senhor quer que façamos discípulos. Et je te prie, Seigneur, de bénir le Brésil. E eu oro a Ti para
abençoar o Brasil, de garder la bonne semence dans ce pays, para que a boa semente seja guardada e preservada nesse país, qu'elle ne soit pas modifiée, cette semence, que essa semente não seja alterada, que ça reste toujours la pureté de l'évangile, que permaneça a pureza do Evangelho, et que l'évangile ne va pas être transformé. e que o Evangelho não seja adulterado. Et nous te remercions, Seigneur, pour tous les pays du monde qui un jour vont se tenir devant toi, se prosterner devant toi pour te louer, pour t'adorer. E obrigado por todas as nações que dia se prostrarão e te adorarão, Senhor. Nous voulons te louer parce que tu es en train de faire des choses magnifiques. Obrigado, Senhor, porque tu fazes coisas grandes atualmente. Tu es en train d'accomplir la promesse que tu as donnée à Abraham, Tu estás cumprindo a promessa que deste a Abraão, que toutes les nations seront bénies que todas as nações serão benditas et que toutes les nations apporteront leur trésor, leur louange devant le trône e du que Dieu, elas voltariam a ti diante do trono, trazendo suas riquezas, seus tesouros, devant le trône du Dieu 3 fois saint. diante do trono do Deus Trino Santo. Et je te prie, Seigneur, de bénir cette maison d'édition. E obrigado, Senhor, abençoa a CPAD. Seigneur, merci pour les frères et sœurs brésiliens E obrigado pelos irmãos e irmãs brasileiros qui nous encouragent. que nos motivam. Que ton règne vienne, Que teu reino aqui desça, Senhor. que ta volonté soit faite. Que a tua vontade seja feita. Et pardonne-nous, Seigneur, à chaque fois que nous sommes endormis, E perdoa-nos a cada vez que adormecemos, à chaque fois que nous oublions notre mission. a cada vez que esquecemos a nossa missão. Que ce matin, nous tous, nous puissions nous lever E que nessa manhã todos nós possamos nos levantar, pour nous engager Para dans nous- cette belle mission. aplicarmos nessa boa obra. Amen. Amém. Amen. Amém. Merci. Quantos podem louvar ao Senhor nosso Deus? Bendito é o nome do Senhor. Não podemos nos esquecer que os huguenotes estiveram aqui, 1500 e quanto, irmão Alexandre, aqui? Foram os primeiros protestantes que estiveram aqui, realizaram o primeiro culto aqui no Brasil, foram os franceses que estiveram aqui e eles foram assassinados. Não é que tem aqui a ilha de Villegagnon, que nós estivemos até fazendo a celebração recentemente ali durante a celebração da reforma, dos 500 anos da reforma protestante. Foi uma bênção receber aqui Tomás, Deus abençoe. E nós tivemos ali o irmão Eduardo como tradutor do nosso irmão Tomás. Mas vamos ouvir também o testemunho do nosso irmão Eduardo. É um missionário, como ele disse, um cearense. O que o cearense está fazendo lá na França? Por favor, irmão Tomás. Irmão Eduardo. Aleluia. Estou tentando fazer discípulos. Glória ao Senhor Jesus. Bendito seja o seu nome. Rapidamente, eu que sou de Fortaleza, 19 anos na missão. Mais recentemente, o Senhor colocou em nosso coração darmos continuidade ao ministério servindo na França, e estamos ali há 2 anos. Temos 2 filhas, uma de 13 e outra de 11. Uma delas nasceu na África. E na África a gente sabe que os desafios são grandes em termos de espiritualidade, muita batalha espiritual, as raízes da magia, o que podemos chamar, segundo a Bíblia, de profundezas de Satanás, mas também as dificuldades físicas, né, como países que encabeceiam o topo da lista dos mais pobres e menos desenvolvidos do mundo. Inclusive o Níger, que na época era o segundo menos desenvolvido do mundo, onde a gente pôde também pastorear e viver muitas coisas de Deus ali. Mas também as dificuldades, como a falta de uma boa nutrição pelo país ser pobre e a terra ser semiárida e não termos muitos recursos. E a população vive isso todo dia, né? E a gente às vezes faz um período, volta, tem o privilégio de rever a família, o refrigério de estar novamente no Brasil, mas eles ali cotidianamente, enfrentando situações como ainda acontece na África,
da realidade da malária, que mata ainda milhões de pessoas. Estima-se, nos últimos dados que escutei, 2 milhões africanos por ano perecem, inclusive as crianças com mais risco por causa da faixa etária de 0 a 5 anos e a fragilidade imunológica. Dos momentos mais difíceis que passei foi ver minha filha de 6 meses pegar malária, a segunda, que nasceu no Senegal, e também a primeira. Mas quando estava para voltar para a África, já depois de casado com a minha primeira filha que morava no Brasil, que nasceu no Brasil, o Senhor me deu uma palavra muito forte, porque eu estava com medo. Eu dizia: Senhor, eu ir para esses países que a gente já passou, eu sofri, eu aguento o tranco, para o que der e vier, eu e minha esposa, mas expor o nosso bebê de então 11 meses não é fácil. E o Senhor me falou dizendo o seguinte: podes vir, porque eu estou do outro lado te esperando. Foram anos ainda que vivemos ali de dificuldades, conflito armado, bombardeio entre militares e rebeldes, mas o Senhor nos deu a sua paz. E em uma das malárias, das mais fortes que tive, porque eu peguei 9 vezes malária, e uma delas pensava que ia morrer, e já nenhum tratamento adiantava, nada havia funcionado. Pensei que ia para a glória, mas o Senhor veio sobre mim. Eu senti muito forte a presença do Espírito Santo e a voz de Deus que me dizia: eu estou te tocando e te curando agora, porque do outro lado do mundo existe uma igreja que está orando e intercedendo em favor da sua vida. Então eu sabia que naquela hora tinha uma igreja na retaguarda e que Deus estava ouvindo as orações do seu povo. Eu fui restabelecido, segundo a frase de James Fraser, que era um missionário enviado para a China e que também sofria a iminente possibilidade de morrer, questionado pelos familiares e amigos, dizendo: você não tem medo de perder a sua vida aí? É hora de voltar. Ele fez a sua frase que se tornara célebre e que eu guardo no coração até hoje, dizendo o seguinte: nós somos imortais até que cumpramos a tarefa que Deus nos entregou para fazer. E ele viveu até o momento de Deus, e quando foi a hora, ele foi um dos mártires para a China. Mártire, o pastor Ronaldo falou dos huguenotes. Nesse mês eu fiz questão de ir com minhas filhas, percorrer um pouco do trajeto da Reforma e da Contra-Reforma. Fomos na cidade de Genebra, o Muro dos Reformadores. Vocês conhecem a história de Zwingli, João Calvin, Théodore de Bèze e os outros, John Knox, todos os reformadores de Genebra. Mas a França é menos conhecida nessa questão porque houve uma tentativa de abafar o movimento que crescia. E ordens como de Catherine de Metz, que ordenou o massacre de todos os protestantes na França, fez com que somente nas redondezas de Paris, mais de 30 mil crentes perderam a sua vida. Estima-se quase centenas de milhares em toda a França. E visitei 2 lugares em particular, se os irmãos tiverem a oportunidade, vão. Montpellier, sul da França, e lá está um monumento, apenas uma placa. Muitos de nós talvez esperamos ter uma placa que traga-nos a glória de um grande feito, mas aqueles irmãos do período de 1690 a 1745, a Inquisição francesa, eles foram massacrados, 34 pastores e pregadores mortos, alguns por rodas de pedra que passavam por cima e os esmagavam, outros por enforcamento e alguns queimados vivos. De lá, Pierre Durand, apenas com 33 anos, pagou o preço da sua própria vida. Sua irmã, Marie Durand, numa cidade a 20 quilômetros de distância chamada Aigues-Mortes, uma cidade medieval, ficou juntamente com mais ou menos 20 mulheres presa por causa da sua fé
por 40 anos, na Tour de Constance. Está lá a torre até hoje, virou um lugar turístico. E, por curiosidade, há uma escritura gravada na rocha que constrói aquele castelo, que compõe o castelo, e lá está: resistir. Resistam. Ninguém sabe como ela conseguiu, em 38 anos, escrever. Alguns acreditam que era com a própria unha que ela deixava crescer, endurecia, e aos poucos ia, a cada dia de frio, a cada dia de fome, a cada dia de abuso sexual, juntamente com mulheres, por causa da fé em Cristo. Mas Deus nos deu uma palavra, e Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Assim como o Brasil tem, entre aspas, essa dívida histórica com a França, porque eles foram semeadores da boa semente, e sangue francês foi derramado nessa terra para que depois de 300 anos dessa tentativa, como foi falado em 1557, viesse novamente o movimento protestante se instalasse em nossa nação. Nós sabemos hoje que há um movimento do Espírito voltando para a França, para a Europa, para que os filhos abençoem os pais, para que brasileiros levem a palavra. E nós temos vivido esse Kairos de Deus, esse tempo de Deus, e muitas coisas têm acontecido. Eu não vou contar, porque eu quero ouvir também os demais irmãos, mas nos bastidores aí a gente pode estar conversando e compartilhando as maravilhosas obras do Senhor. Que Deus te abençoe e continue sendo instrumento de Deus na CPAD. Eu confesso que quando eu vejo a disponibilidade dos materiais em língua francesa e comparo com a riqueza que há das publicações da CPAD, eu desejo, francamente, se eu tivesse aquela revista da EBD de zero não pode, né? De 5, eu não sei de qual o mínimo que vocês têm. Do pré-escolar. Tem de 0. Parabéns. Então, continue nessa força. Se há alguma dificuldade, resistam, porque nós vamos chegar lá. A jornada pode ser dura, mas o final é bom, é feliz, é belo, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Deus abençoe. Pentecostalismo, o maior movimento religioso do século XX, analisado de forma simples e clara através do livro Revestidos de Poder. Ao tratar de sua teologia, sua liturgia, o dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, entre outros assuntos, este livro se torna uma leitura obrigatória para quem quiser entender o movimento pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Revestidos de Poder, um produto com a qualidade CPAD.